começar aqui, eu já furei o protocolo, né? Olha só, deixa eu falar. Aqui. Diga. 15, 20, 30, 5 minutos, o tempo que você falar, 1 hora, sua fala vai ser muito, muito produtiva e muito proveitosa para todas as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão online nos ouvindo. Queria começar, então, dizendo bom dia a todos e todas e todes, muito especialmente para aquelas pessoas que acordaram muito cedo para estar aqui, e também para as pessoas que estão nos acompanhando aí remotamente. Eu estou bastante surpreso e vou dizer aqui o motivo das minhas surpresas. Mas quero agradecer aqui o Sérgio, a Mônica, que são pessoas queridas das quais eu tive referência essa semana, porque nós temos um amigo em comum, que é o Franklin Félix, que falou bastante de vocês, enfim. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da Queca, ao lado do Elias, e dizer que a minha fala é uma fala que começa um pouco difícil, porque eu estou me habituando com esse lugar, eu sou professor. E sou geminiano, então naturalmente eu gosto de falar e eu tenho às vezes que me segurar para não me exceder na fala. Mas eu estou diretor de promoção de direitos humanos no Ministério e, portanto, a fala que eu faço aqui, evidentemente, ela é uma fala implicada, porque eu também venho falar em nome do Ministério, né? Eu não tenho a elegância que o ministro Silvio Almeida tem, nem o meu secretário nacional, Bruno Renato, mas eu vou tentar ser o mais polido possível, como eles são quando eles falam, para que a gente possa fazer esse diálogo aqui de poucos minutos e prometo que não vou falar muito. Eu fiquei surpreso e vou dizer para vocês por vários motivos. Primeiro, já falei aqui, eu não sabia que existia um grupo que se chamava Espíritas à Esquerda. O último texto que eu li, que foi o do Franklin, fazia severas críticas ao mundo do espiritismo e dos espíritas, especialmente dos espíritas que estavam à direita. E aquilo, a forma como ele fazia parte, né, de uma rádio, enfim, eu estou contando essa experiência assim, sem falar com ele, mas é uma experiência pública. Ele fazia parte de uma rádio junto com o Tiago, que também é Tiago Rosa, que é um amigo querido, e, de repente, faz um texto na Carta Capital falando da despedida dele do mundo espírita e do que estava acontecendo ali. E os anos passaram, evidentemente, muito tempo passou, então chego no Ministério e o primeiro convite para o primeiro evento que eu recebo, formalmente, é desse congresso. Depois, estou aqui duplamente impactado com o número que foi apresentado aqui de 15 milhões de espíritas, né, que frequentam as instituições espíritas, e de 4 milhões formalmente localizados pelo censo. O que não é um número pequeno, não é um número que pode ser desprezado, não é um conjunto, por exemplo, que a gente possa dizer não existe. Eu sou professor de formação, minha área de formação é no direito, fui fazer meu doutorado em ciências sociais, fui fazer meu doutorado, na metade do meu doutorado no direito, eu mudei para ciências sociais e na metade do doutorado eu mudei de tema, eu estudava um tema e depois eu fui estudar a morte. Eu sou um estudioso da morte, sobre a história da morte no Ocidente. Né? Fui falar como é que a morte mata em vida determinados conjuntos sociais, e sempre lembro do Eduardo Galeano, que é um autor que eu gosto muito, quando ele diz que o Ocidente criou o outro, né, muitos autores falaram isso, mas como ele localiza tão bem quem são os outros, né? Os outros são as mulheres, os homossexuais, os muçulmanos, os negros. Como é que a gente tem, portanto, um desafio como conjunto de pensar no outro e nesses vários outros a partir de um congresso como esse. Você falou uma coisa aqui, né, do mundo em regeneração, e ele trouxe aqui umas imagens que eu fiquei pensando do trabalho mais importante que talvez a gente tenha como desafio, um dos grandes, é o da reconstituição da nossa memória como mundo, né? Eu acho que, do ponto de vista, a ideia de criar o outro
e do avanço do conservadorismo, da direita e de tudo que eles fazem, a ideia deles é que eles possam destruir o outro, mas que eles possam destruir a memória para que o outro também deixe de existir. Então, acho que essa é uma questão que a gente sempre tem que ter em mente. Quando eu cheguei no Ministério, me deparei com um número de casos de intolerância religiosa que beiravam 940 denúncias em 2023. E quando a gente vai olhar as denúncias de maneira particularizada, às vezes ela atinge mais de um grupo e, portanto, ela sobe de 940 para quase 1.200 violações de direitos humanos. O número não é pouco, considerando que nós temos 365 dias no ano, isso ultrapassa uma margem que é uma margem bastante grande. Só em 2024, até maio, nós temos 540 denúncias de violações de direitos humanos. Respeito à intolerância religiosa, mas muito focada nos terreiros. E como a Mônica bem lembrou, no final de semana nós inauguramos, parece que uma nova fase, pelo menos notificada formalmente, que é o fato de que igrejas católicas no Rio de Janeiro também passaram a ser depredadas. O padre foi expulso da comunidade. E nos coloca um novo desafio, que não dá para pensar só numa política a partir dos terreiros, a gente precisa pensar numa política. Faço o primeiro convite de ação, para que a gente pense nos territórios do sagrado. A gente precisa pensar nisso. O jus racial, que é uma das fontes também do mundo jurídico, anunciam que hoje nós temos 176 mil processos por causa do racismo. 1/3 desses processos, eles são processos que envolvem o tema do racismo religioso. Fanon tem uma frase, né, quando a gente gosta muito de falar tô otimista, eu gosto muito de uma frase do Fanon, que ele diz, nós desconfiamos do otimismo. O governo Lula ganhou, ele entrou, nós estamos lá trabalhando arduamente, né, na criação de políticas públicas para os mais diversos grupos, mais diversos setores, mas a gente não pode se enganar. E a gente não pode se enganar, a gente não pode ser otimista, porque enquanto a gente está otimista, a direita está se reunindo em Santa Catarina para dizer como é que eles vão ocupar todas as instituições desse país. E daí eu gosto sempre de fazer um comentário. Essa semana um jornalista quis fazer uma pegadinha comigo, para ele que eu não ia cair na pegadinha dele, porque ele me dava números a respeito do racismo religioso, e ele dizia, os evangélicos que fizeram isso, ele perguntou 3 vezes, os evangélicos que fizeram isso? Os evangélicos que fizeram isso? E eu respondi que não. Eu acho que nós vivemos dentro de uma estrutura que é uma estrutura machista, racista, misógina, capitalista, e, portanto, quem fez isso foi a estrutura que nós vivemos, proporcionou aos fundamentalistas que estavam em Santa Catarina que esses templos, que esses territórios do sagrado fossem atacados. Eu não posso apontar o dedo para um irmão quando eu vejo uma pessoa que está aqui, que é evangélica, ou quando eu vejo evangélicos que se encontram com o ministro Silvio Almeida para discutir uma política de combate à intolerância religiosa, para apontar o dedo para os evangélicos. Quando eu fui tentar fazer uma pesquisa sobre o que era o reino. Eu sou curioso, assim. E ficava, o que é o reino para Kardec? Eu fui lá no computador, tá? E eu não descobri. Depois, no final das contas, eu falei, eu vou desistir. Eu vou desistir do que é o reino e vou ficar pensando no hoje e no agora, porque daí eu acho que vai ser mais fácil. Porque, como bem disse ele aqui, não adianta esperar Jesus. Vamos parar de esperar Jesus. Eu não estou esperando, inclusive, porque eu sou de Candomblé, então, como diz a Kékia, eu sei lá, estou esperando que Exu chegue, essa coisa toda. Vou falar, vamos falar aqui de uma outra perspectiva. Mas seja quem tiver que voltar, a gente não pode ficar esperando. Nós temos uma tarefa para agora, para hoje. Nós temos uma tarefa neste congresso. E a resposta já foi dada aqui logo de início, quando ele fez a leitura do manifesto. No manifesto ele fala assim, nós temos como espíritas a tarefa inadiável de mudar a rota do mundo. Eu vou dizer para vocês que eu acho que nós temos
uma tarefa que é inadiável, como ele disse no manifesto, radical, como disse a Queca, mas nós temos uma tarefa que é utópica, como disse o Galeano. Se nós não tivermos utopia, se nós não acreditarmos no impossível, nós não vamos mudar os lugares em que a gente está. Nós não vamos. A nossa tarefa é sonhar com o impossível. O ministro Silvio Almeida falou isso semanas atrás. A gente precisa sonhar com o impossível, porque ele, um homem, cujos antepassados escravizados chegaram aqui, hoje ocupa o cargo de ministro de Estado dos Direitos Humanos. Eu, que morava na boca de uma favela, em 2 cômodos, sou um doutor que cheguei ao cargo de diretor do Ministério dos Direitos Humanos. Portanto, nós temos a tarefa, a obrigação de sonhar com o impossível. Como é que a gente sonha com o impossível? Porque a gente pode sentar aqui e falar, vamos sonhar com o impossível, vamos mudar o mundo, vamos mudar a rota e assim por diante. É muito fácil, a gente pode ficar aqui dizendo. O primeiro convite que eu vou fazer para vocês, e daí agora eu vou fazer um convite mesmo como Ministério dos Direitos Humanos, é de uma discussão que os espíritas à esquerda precisam acompanhar a respeito da formação do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa. O Comitê Nacional de Liberdade Religiosa, cujo edital vai sair agora, no início do 2º semestre, ele é um convite para que a sociedade civil organizada participe de um comitê. Todo mundo vai conseguir participar? Infelizmente não, porque o comitê tem 15 lugares, 5 são ocupados pelos órgãos do governo, 10 são ocupados pelas instituições religiosas. Mas a gente precisa fazer essa disputa, porque a hora que esse edital aparecer lá, os fundamentalistas vão dizer, eu quero ter um assento. E nós vamos precisar disputar esse lugar. Como espírita, como candomblecista, como católico, como cristão, e assim por diante. A gente precisa disputar esse lugar. Portanto, a gente vai precisar acompanhar isso, mas em algum momento nós vamos dizer, não tem lugar para todo mundo. Bom, então nós, como coletivo, vamos precisar pensar nos comitês estaduais. E vamos precisar criar os comitês estaduais de combate à intolerância religiosa. Esse é o primeiro convite que eu faço para vocês. O segundo convite é a proposição que a gente está fazendo para os meses de outubro, novembro e dezembro, para uma ação que se chama Diálogos Interreligiosos, pensando numa cultura de paz. Os diálogos interreligiosos vão acontecer em 3 estados da federação esse ano que vem vão acontecer em outros 3 estados, no primeiro semestre, a gente vai tentar ampliar, pensando numa coisa que é Brasília, São Paulo e Paraíba. Pela capilaridade, mas também pela falta de capilaridade. Porque a gente precisa alcançar lugar, a gente precisa potencializar lugares em que essa discussão é feita, mas a gente precisa potencializar também aqueles lugares em que ainda não foi feito. Mas por que eu comecei fazendo o convite do Comitê Nacional, dos comitês estaduais e dos diálogos interreligiosos? Porque eu acho, eu penso, eu afirmo, eu acredito na possibilidade de um mundo comum. A possibilidade do mundo comum é a possibilidade do mundo comum que comporta todas as divergências que nós podemos ter e nós devemos ter. Mas também na possibilidade de todos os diálogos que são possíveis para a gente fazer do ano de 2025, o ano do combate à intolerância religiosa. Nós precisamos, a partir desses instrumentos e de outros, criar uma cultura que seja uma cultura de combate à intolerância religiosa e de diálogo pela paz da não violência. Uma cultura que coloque aqui aquelas pessoas que creem, mas também aquelas pessoas que não creem. E aquela cultura que dê nome para as coisas como elas são. Eu fiz questão de dizer aqui que eu não gosto de apontar o dedo para dizer as igrejas evangélicas ou os evangélicos estão fazendo, porque quem está fazendo isso são os fundamentalistas que ocupam as estruturas e que têm ocupado e que estão lá em Santa Catarina sabendo como é que eles vão entrar no judiciário,
como é que eles vão entrar no legislativo, como é que eles vão entrar no mundo da educação, como é que eles vão poder ampliar uma política que a gente falou aqui, que é uma política que perpetua a colonização, a apropriação dos outros, de mulheres, negros, muçulmanos, LGBTs e assim por diante. Eu sempre que entrei na sala de aula, uma das primeiras aulas que eu falo com os meus alunos, eu sempre falei sobre o Aristóteles, né? Eu tenho muitas críticas ao Aristóteles como filósofo, porque eu acho que a filosofia dele é uma filosofia que de muitas maneiras excluiu as mulheres do mundo público, que foi perpetuado com a modernidade e assim por diante, mas eu não posso deixar de considerar que a melhor explicação para se alcançar a felicidade foi dada pelo Aristóteles, do meu ponto de vista, dos filósofos. Porque o Aristóteles dizia que a gente só alcança a felicidade quando a gente consegue, de uma maneira ou de outra, criar a política. Mas para criar a política, você precisa fazer uma primeira coisa, que é tirar os idiotas dela. E a gente ri porque a gente entende os idiotas sempre de uma maneira muito pejorativa. Mas os idiotas do grego, a palavra idiota do grego significa idiom. Idiom é aquele que é carente das coisas da cidade, das coisas da civilidade, daquilo, por exemplo, que pode promover a política pública. Quando a gente retira os idiotas e traz os idiotas, inclusive, para o nosso lado, para saber que não há disputa fora do mundo da política, e não há disputa fora do mundo da política, a gente começa a avançar como campo. Quando a gente faz isso e a gente cria, portanto, a política, a gente faz uma segunda coisa, que é criar o bem comum. Como é que você sabe que o bem comum começou a ser criado? Quando você consegue instalar, operacionalizar, implantar e efetivar uma política pública. E veja, o compromisso desse ministério é criar uma política pública no governo, mas transformar essa política pública de governo numa política de Estado. Como os idiotas não dormem, o que pode acontecer amanhã ou depois, quando eles assumirem o poder, é que justamente essas políticas que a gente tenha criado, eles entendam que seja uma política de governo. E o que a gente precisa fazer é o contrário. É criar uma política e um sistema com tal força, com tal monta, com tal participação de todos nós, que ela se torne uma política de Estado e seja impossível de ser derrubada. Quando a gente faz isso, quando a gente cria essa política pública, de acordo com a teoria do Aristóteles, a gente chegou à felicidade. E a gente chega à felicidade porque você conseguiu incluir pessoas LGBTs, porque você conseguiu incluir pessoas negras, porque você conseguiu combater o idadismo, porque você colocou PCDs, porque você fez com que no lugar comum a gente pudesse sentar candomblecistas, kardecistas, a gente pudesse sentar como cristãos, como não cristãos, para debater aquilo que a gente quer do Estado do ponto de vista do bem comum. Eu anotei uma frase aqui enquanto ele estava falando, que foi: a experiência prova que a ameaça do inferno ela é mais eficaz do que a promessa do céu. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar, para não acreditar na facilidade que o inferno apresenta e, com isso, esquecer o objetivo nosso, que é promover o reino tal qual a gente pensa, a partir do impossível presente que é o hoje. Eu encerro aqui a minha fala, agradecendo